vocês. Lembrem que em breve eu volto pra juntos cearmos à mesa no reino de Deus. Venham a mim os cansados, e eu lhes darei o alívio pra alma, e eu lhes darei o meu descanso. Lembrem-se, eu sou pecados são perdoados. O meu corpo sim é dado por vocês, por vocês. O meu sangue derramado, os pecados são perdoados. O meu corpo sim é dado por vocês, por vocês, por vocês. Tomem o pão e o vinho, que são o meu corpo e sangue que dou por vocês. Lembrem que em breve eu volto para juntos cearmos à mesa no reino de Deus. Olá pessoal, estamos aqui aguardando a cirurgia que vai ser amanhã, mas estarei acompanhando vocês através do Facebook. Espero que tenham uma linda reunião, todos se alegrando, e estou contando com as orações de vocês todos para que esse procedimento possa ser bem sucedido. Fiquem com Deus e até breve. Olá, irmãos, boa noite. Como o pastor Renato acabou de informar, ele não está conosco hoje. Na verdade, talvez nem ele saiba, mas estamos só nós aqui na igreja hoje, no salão, eu, a Sara, as crianças. Há muitas pessoas, além do pastor Renato, na nossa comunidade que estão adoentadas ou com outros problemas, mas nós não deixamos de cultuar o Senhor, nem de louvar o Senhor, mesmo que para podermos fazer isso a gente precise depender da tecnologia, cada um nas suas casas, mas a ideia é justamente essa, que a gente possa cada um estar no seu lar, com a sua família, mas em espírito, reunidos e adorando ao Senhor e ouvindo a sua palavra. Então, hoje estarei aqui, para os que não me conhecem, sou o diácono André. Estaremos conduzindo esse momento juntos. Para iniciar o nosso culto dessa noite, eu peço que você abra sua Bíblia com a sua família. Ali no livro
Crônicas, primeiro livro das Crônicas, capítulo 29. Nós vamos ler do versículo 10 ao versículo 15. Eu vou ler aqui, você acompanha, de maneira que possamos ouvir a voz do Senhor através da sua palavra. O versículo 10 diz assim: Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti, e das tuas mãos tu damos. Porque somos estranhos diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais. Como as sombras são os nossos dias sobre a terra, e não temos permanência. Esses somos nós, mas o Senhor é o dono de tudo. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, porque mesmo nessa condição tão atípica, tão estranha, Pai, para a tua igreja, não poder estar junta, não poder estar reunida, mas cada um com as suas famílias, nos seus lares, Pai, nós pedimos que o Senhor abençoe esse tempo, nos capacite, Pai, para que todas as nossas palavras, todos os nossos louvores sejam agradáveis ao Senhor, Pai. Nos aceita este culto que oferecemos a Ti, Pai, em nome de Jesus, amém. Então, como eu disse anteriormente, irmãos, hoje estamos aqui, o pastor Renato continua internado, como vocês viram, no Hospital Celso Ramos. Pedimos a oração de todos por ele, já está ali internado há 6 dias, deve permanecer provavelmente mais 4 ou 5, fazendo 2 procedimentos cirúrgicos pelo menos nessa semana, por causa de um problema de saúde na sua vesícula. Estive com ele num desses dias, a Marga tem acompanhado nos outros dias, ele está bem, como nós vimos ali no vídeo. Alguns avisos apenas para a igreja. Todas as terças-feiras, como já tem sido praxe durante todo esse período de distanciamento social, esse ano de 2020, nós temos mantido as reuniões dos homens, reuniões de oração, de compartilhamento, colocamos ali um texto bíblico, gravamos a nossa oração e mandamos ali. Também podemos colocar um hino, um cântico, pelo grupo do WhatsApp, o grupo Homens ao Trabalho, que é o nosso grupo dos homens da igreja. Na quarta-feira as mulheres se reúnem da mesma maneira, pelo grupo de WhatsApp da SAF. Também ali podem compartilhar seus pedidos, seus agradecimentos, uma canção, um texto bíblico, a sua própria oração, de modo que mesmo à distância nós podemos manter esse tempo de oração todos ao mesmo tempo, conjuntos, a igreja orando toda semana. Aos sábados, como já tem sido uma tradição, já completamos quase 4 meses de escola dominical virtual. Ontem foi postada a aula número 15 da classe de jovens e adultos, que estamos falando do capítulo 8 do Evangelho de João. Se você ainda não assistiu, acesse ali a nossa página do YouTube, procure IPB 3 Riachos no YouTube, você vai encontrar ali a escola dominical virtual, tanto para os jovens e adultos, quanto as aulas para crianças. Também este culto, daqui a alguns dias já estará ali postado também, como os outros cultos desse período que nós estamos transmitindo pelo Facebook. Então, são alguns convites para você puder participar. Se você não faz parte dos nossos grupos de WhatsApp, quer fazer parte, envie uma mensagem para nós. Se tem dúvidas para a escola dominical, mande uma mensagem no Facebook ou ali pelo espaço de comentários do próprio YouTube. Será um prazer receber a sua participação, sua contribuição, e na medida do possível respondermos e ajudarmos de alguma maneira. Nesse momento, antes de nós louvarmos ao Senhor com cânticos,
Eu convido a igreja, todas as famílias, a se colocarem em oração durante alguns minutos. Se coloque aí juntamente com a sua família, confesse os seus pecados, admita ao Senhor aquilo que nós temos feito que não agrada, também a nossa falta de fé, a nossa falta de confiança nesses tempos que verdadeiramente são difíceis. Mas se coloque diante do Senhor durante alguns instantes, para que o nosso coração possa estar limpo e puro, para louvarmos ao Senhor com os cânticos daqui a pouco. Senhor nosso Deus, nós te pedimos, Pai, ouve a oração da tua igreja. O Senhor é soberano, o Senhor está em todos os nossos lares, Pai. O Senhor ouve o nosso coração, mesmo aquilo que nós não conseguimos expressar, Pai. Nós pedimos que o Senhor abençoe a sua igreja, Pai. Nesse dia, que o Senhor fortaleça, Pai, a nossa fé, fortaleça, Pai, nos dê persistência para corrermos atrás, Pai, do alvo que é o Senhor Jesus, Pai. Te pedimos, Pai, limpa o nosso coração e aceita os cânticos que sairão da nossa boca, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Nós faremos um pouquinho diferente hoje. Como vocês podem ver, nós não temos a banda aqui, nós não temos os instrumentos. Então, nós vamos usar algumas canções gravadas por irmãos nossos de uma outra igreja, da Igreja Batista Reformada Vida Nova, em Floripa. Nós agradecemos a esses irmãos por nos cederem essas canções. Vocês vão ouvir a canção e a gente vai mostrar aqui a projeção da letra, os slides. Então cante com a sua família, vamos louvar ao Senhor juntos. São duas canções muito conhecidas para engrandecermos ao Senhor juntos. Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome, ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo, ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome, ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos, ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome, ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo, ó
engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Espero que você tenha louvado junto conosco, na sua casa, e que isso se torne uma prática, se ainda não é, dentro da sua família, de maneira que, mesmo quando nós não estamos aqui, né, e neste ano nós temos passado por muitas situações como essa, em que nós não podemos estar especificamente no templo, junto com as outras famílias, mas que mesmo assim a nossa vida não seja de menor louvor, né? Porque afinal de contas tudo que nós somos, tudo que nós temos, todas as coisas que acontecem são para engrandecer a esse Senhor maravilhoso, ao Deus da nossa vida. Hoje à noite eu gostaria de falar sobre um texto, está lá no livro de Salmos, no Salmo número 62, mas antes de ler o texto, pode ir abrindo a tua Bíblia, enquanto isso, mas eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Às vezes a gente pode não estar muito ligado, é um domingo, é um dia tão bagunçado hoje, de uma certa maneira, mas a pergunta é justamente essa: você, ou seus filhos, ou as pessoas que moram com você, sabem que dia é hoje? A gente poderia dar algumas respostas para essa pergunta. Eu não sei se vocês lembram, porque como cai num domingo, às vezes a gente deixa passar, mas hoje é feriado, né? Hoje é dia 15 de novembro. 15 de novembro, aquelas coisas que a gente só lembra, às vezes na escola, né? Depois que a gente saiu há tantos anos da escola, muitas vezes pode passar despercebido, mas 15 de novembro é um feriado para comemorar a proclamação da República. Faz 131 anos, hoje, que alguém, ou um grupo de pessoas, tinha uma esperança de que se tirasse um imperador do governo e colocasse no lugar desse imperador, que já era velho, um marechal tão velho quanto, doente, mas esse grupo tinha esperança que se fizesse isso, o país e a vida das pessoas iria melhorar. Além de ser feriado e a comemoração desse evento histórico importante, hoje, 15 de novembro de 2020, calhou de ser também o dia das eleições municipais, né, no nosso país. Então é muito provável que você que está em casa já saiba inclusive o resultado das eleições na sua cidade, seja aqui em Biguaçu, em Florianópolis ou em outras cidades do país em que você esteja. E na verdade, provavelmente ali quando esse culto acabar, daqui a alguns minutos, nós já saberemos quem serão os governantes dos nossos municípios e os vereadores, que são as pessoas responsáveis por discutir e criar leis
cujo objetivo é que a nossa vida seja melhor, no fim das contas, né? Nós temos essa esperança, pelo menos. E nos próximos 4 anos, de 2021 a 2024, essas pessoas estarão à frente dos nossos municípios. Então, além de ser um feriado, uma proclamação, uma lembrança da proclamação da República, e de ser um dia de eleição no país inteiro, nós também estamos nesse ano tão estranho, né? 2020, o ano do Covid, um ano que poderia ser resumido com diversas palavras bastante negativas, né? Doença, desemprego, disputas políticas, disputas ideológicas, distanciamento social, algo que provavelmente a gente nunca tinha ouvido falar antes de março desse ano. E para quem é professor como eu, aulas online, aulas remotas, pensar em dar aula para crianças que eu não estou vendo. Outras palavras também, né? Saudade. Quantas pessoas você está sem ver? Quem sabe desde março, né? Ou que viu pouquíssimas vezes nesse tempo. Também medo, angústia. Você nunca se pegou nesse período com medo de ir ao supermercado, à padaria, de cruzar com o vizinho no corredor do condomínio porque o vizinho insiste em não usar máscara. Também ansiedade, porque a gente não sabe o que vai acontecer na semana que vem, não sabe quando isso tudo acaba, quando a vacina vai chegar. E aí, cada vez que a gente abre o jornal, ou liga a TV, ou procura algo na internet, essa angústia, esse medo, essa preocupação só aumenta. É um ano em que nós estamos convivendo diariamente com essa incerteza de uma forma como talvez a maioria de nós nunca tivesse passado, nunca tivesse lidado. Além de ser esse ano tão estranho, está sendo um mês um pouco estranho até para a nossa igreja, né? O pastor Renato internado no Hospital Celso Ramos, já há alguns dias, como nós dissemos. Então, nesse domingo ele não está presente conosco, não gravou a mensagem. Nós estamos nessa situação um pouco diferente. E quantas ansiedades mais? Quantas angústias mais, na verdade? Nós estamos preocupados com corrupção, nós estamos preocupados com violência, nós podemos estar muito preocupados com mentiras que nós ouvimos, com medos, com traições. E quais são as esperanças que nós temos nesse tempo? Qual é a esperança que a gente acalenta de mudança e de salvação? Será que nós estamos colocando a nossa esperança no próximo prefeito, seja ele quem for, ou numa ideologia, ou num plano, ou numa data? Disseram que em abril nós teremos vacina, então em abril o ano, né, vai começar. Ou não, nós vamos virar de 2020 para 2021 sem fogo de artifício na beira-mar dessa vez, mas nós vamos virar o ano e as coisas vão se transformar. 2021 será o ano da virada, será o ano em que tudo vai voltar ao normal, ao velho normal, porque esse novo normal ninguém aguenta mais. Então, quais são as esperanças que você está acalentando no seu coração? Eu gostaria de ler com vocês o Salmo 62. Eu vou ler ele todo na minha Bíblia, mas vocês vão perceber que em algum momento eu vou falar uma palavra diferente, tá? Eu vou usar a palavra selá, e daqui a pouco eu explico por quê. Então, Salmo 62, o título que tem na minha Bíblia é Exortação à Confiança, e diz assim, que é ao mestre de canto, segundo a melodia de Jedutum, e o salmo é de Davi. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio, não serei muito abalado. Até quando acometereis vós a um homem, todos vós para o derribardes, como se ele fosse uma parede pendida, ou um muro prestes a cair? Só pensam em derribá-lo da sua dignidade, na mentira se comprazem, de boca bendizem, porém no interior maldizem. Selá. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa,
porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio, não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Selá. Somente vaidade são os homens plebeus. Falsidade os de fina estirpe. Pesados em balança, eles juntos são mais leves do que a vaidade. Não confieis naquilo que extorquis, nem vos vanglorieis na rapina. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração. Uma vez falou Deus, 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. E a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribuís segundo as suas obras. Amém. Como eu disse ali no início, esse salmo foi escrito por Davi. A melodia foi escrita por um levita que trabalhava no templo, chamado Jedutum. E esse salmo tem 2 paradas, 2 pausas. Em várias versões da Bíblia, essa palavra selá não aparece, porque ela é o que a gente chama de notação musical. Quem toca algum instrumento ou canta, já viu isso, né? Quando a gente toca com cifras ou com uma partitura, existem ali símbolos que dizem o que é para você fazer naquela parte da música. É para tocar às vezes mais forte, mais acelerado, é a hora de acalmar, e existem as pausas. Na poesia hebraica, no livro de Salmos especialmente, vários salmos trazem essa expressão selá, que é uma pausa, que é aquele momento em que o salmo muda a sua direção, em que a música muda a sua forma. Nós não conhecemos as melodias. Essa pessoa, Jedutum, que escreveu a melodia, a gente nem sabe como os judeus, como os hebreus marcavam isso, se eles tinham um registro no papel, por exemplo, de como é a música. A gente não sabe. Mas esse selá, esse sinal, essa pausa, ficou marcada nos textos originais, e muitas versões das nossas Bíblias trazem, e é uma maneira muito interessante para a gente poder identificar as divisões que o próprio Salmo faz, que o autor do texto propôs, que é o próprio Davi. E o que nós vamos perceber é que essas palavras selá, essas pausas, elas mostram exatamente a direção que o texto está tomando na escrita de Davi. Vamos ver a primeira parte do texto. Esse primeiro trecho, a primeira estrofe, vai do versículo 1 então até o versículo 4, e começa com o que seria o refrão, porque vai ser repetido depois no segundo trecho, né? Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Repare, dele vem a minha salvação. Só ele é a minha rocha, a minha salvação e o meu alto refúgio, não serei muito abalado. Prestem atenção nessa expressão, não serei muito abalado. Por que eu estou chamando a atenção desses 2 trechos? Ali no começo, dele vem a minha salvação, e agora não serei muito abalado, porque o trecho será repetido na segunda parte, mas essas duas expressões vão mudar, e disso fará uma grande diferença para o que Davi quer nos dizer. No versículo 3 e no versículo 4, Davi descreve quanto sofrimento, quanta injustiça, quanta violência um homem ou vários homens que vão acometer um homem só, tão injusto, como se ele fosse uma parede prestes a cair. Então ele está tão vulnerável e os homens maus vêm para cima dele. O homem que se relaciona com Deus percebe a injustiça do mundo, percebe o sofrimento, percebe a violência, sofre e chora com isso. Não tem como não sofrer e não chorar com isso, porque nós temos a expectativa da justiça, nós temos a expectativa de um mundo maravilhoso, que é o que Deus nos criou para viver, mas nós vemos o mal.
E vamos lembrar alguns outros trechos da Bíblia bastante conhecidos, né? Todos vocês conhecem, 1 João 5,19, todo o mundo jaz no maligno, o mundo inteiro jaz no maligno, o mundo inteiro está debaixo do mal. Não tem como a gente fugir disso na realidade. E o homem que se relaciona com Deus percebe isso, reconhece isso. Lá em Romanos capítulo 3, versículo 10, um texto tão importante para a reforma protestante, por exemplo, um texto que foi básico na construção ali daquele momento que nós comemoramos algumas semanas atrás, quando Lutero percebe o que o texto bíblico diz sobre a graça de Deus. Mas o texto lá no início fala: não há um justo sequer, não há um justo, nenhum sequer, nenhum de nós. Eu não sou justo, você não é justo, não há um justo, nenhum. E esse reconhecimento, o homem que se relaciona com Deus percebe a todo instante, e a gente sofre com isso e a gente chora com isso. Não é possível ter esperança neste mundo pensando nessa perspectiva, porque nós olhamos para o mundo e não há nada, não há nenhuma pessoa que seja diferente de maligno, de ruim, de mal, de cruel. Não existe. O mundo é assim, o mundo está tomado por isso. Podemos lembrar do livro de Eclesiastes. Daqui a pouco nós podemos voltar nisso, porque o livro de Eclesiastes justamente faz essa leitura, não é mesmo? Ele nos fala de um mundo em que nós não podemos encontrar esperança nenhuma, porque tudo é mal. Longe de Deus tudo é mal, e o mundo escolheu estar longe de Deus, o homem escolheu estar longe de Deus. Então nós vamos para o segundo trecho. Há um selá, então há uma pausa, há uma mudança na perspectiva, e aí o segundo trecho começa novamente com aquele refrão: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Não é mais a salvação somente que vem, porque nesse momento eu não estou vendo a salvação ainda, mas vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha, a minha salvação e o meu alto refúgio. Eu não serei jamais abalado, jamais abalado. Antes ele dizia que eu não serei muito abalado, porque ele está vendo esse mundo tão estranho, tão maligno, e é um pouco difícil você pensar que não será abalado. Mas aqui alguma coisa aconteceu, ele viu alguma coisa, para ele dizer que ele jamais será abalado. Deixa eu fazer um parêntese aqui. Alguma coisa tem que ter feito a confiança de Davi aumentar nesse momento. Alguma coisa que ele viu, porque se eu estou pensando nessas coisas todas que nós falamos mais no início, né, da nossa realidade, do nosso cotidiano, nós não temos como dizer que nós não seremos jamais abalados. Na verdade, nós somos abalados praticamente todo dia, né? Uma palavra torta, uma palavra mal usada, às vezes até uma cara feia de alguém, uma frustração, uma decepção, e nós já somos totalmente abalados, né? Quando ele está ali no versículo 2 e ele diz: não serei muito abalado, para nós, pela nossa perspectiva, vamos dizer, terrena, pela nossa perspectiva humana, isso já seria uma grande notícia. Eu não vou ser muito abalado, eu vou ser um pouco abalado. Todos nós vamos passar por momentos de dificuldades, mas nós não seremos muito abalados. Mas agora ele diz: eu não serei jamais abalado, eu não vou ser abalado, eu serei firme. E aí a perspectiva precisa mudar completamente, porque pode ser que isso signifique a morte, pode ser que a morte venha e me atinja, pode ser que eu vá para um hospital, não porque é uma doença um pouco mais simples, um ferimento simples, não, pode ser porque eu vá para o hospital para morrer no hospital, sozinho, como tantas pessoas têm morrido esse ano por causa do isolamento, por causa da Covid, sozinho no hospital, internado durante dias, sofrendo e finalmente morrendo. E mesmo assim o salmista Davi nos diz: eu serei jamais abalado, jamais, nunca mesmo. A dica para a gente perceber o que mudou na perspectiva de Davi, o que aumentou tanto a confiança de Davi, está justamente em algumas palavrinhas do versículo 7 e do versículo 8, que são o restante desse segundo trecho. No versículo 7,
ele diz: de Deus dependem a minha salvação e a minha glória. De Deus dependem, não depende de mim e não depende da minha realidade. Dependem de Deus. Não dependem de mim nem de ninguém. Colocar a minha esperança em outra pessoa, ou colocar a minha esperança em outra coisa que não seja Deus, é idolatria. É adorar outro Deus. Todas as nossas esperanças, a minha salvação e a minha glória dependem de Deus. E depois, na sequência, a próxima frase: estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Estão em Deus. Se estão em Deus, não estão em mais nada. Se estão em Deus, não está numa ideologia política. Se está em Deus, não está num partido, não está numa pessoa. Se está em Deus, não está numa pessoa, nem se essa pessoa for crente. Não está num partido ou numa ideologia, nem se esse partido e essa ideologia forem cristãos. Nós podemos trabalhar pela política, nós podemos nos comprometer politicamente. Isso faz parte do mandato de Deus para nós na terra. Nos envolvermos, cuidarmos da nossa cidade, cuidarmos dos nossos, atuarmos de acordo com a nossa vocação, seja um professor, um médico, um advogado, um agricultor, um lojista. Nós vamos atuar, sim, para melhorar o mundo em que nós estamos. Mas a nossa esperança, a nossa forte rocha e o nosso refúgio, a nossa salvação e a nossa glória não estão em nada disso, estão em Deus. No versículo 8, ele chama: confiai nele, ó povo. Somos nós o povo. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Confiar em todo o tempo é muito interessante, porque há momentos em que não dá para confiar. Há momentos em que nós não conseguimos confiar, em que simplesmente nossa mente, nosso coração, nosso corpo não conseguem. E mesmo assim ele diz: confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Mesmo naquele tempo em que parece impossível. E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos orar e pedir para Deus: Deus, me faz confiar no Senhor, porque é impossível. Derramai perante ele o vosso coração. Às vezes a gente lê os salmos, eu posso dizer por mim, de uma maneira muito sem emoção, de uma maneira muito talvez protocolar. A gente não percebe que o salmo é uma poesia, uma canção que saiu do coração de Davi, provavelmente num momento em que ele estava derramando o seu coração diante do Senhor. Justamente porque talvez ele estivesse passando por momentos, se a gente conhece a história de Davi minimamente, se a gente lê ali a história de Davi nos livros de Samuel, a gente percebe que em muitos momentos Davi provavelmente estava em situações em que ele não conseguia confiar. Havia muitas dificuldades. Ele teve filhos, ele teve especialmente um filho que assassinou outro filho. Ele teve um filho que foi morto pelo seu principal general. Ele teve uma filha que foi estuprada pelo irmão, que era filho dele também. Ele foi responsável pela morte de um dos seus principais generais, um dos seus valentes, Urias. E ele foi responsável pela morte por causa do pecado dele. Então em muitos momentos da sua vida ele poderia estar derramando seu coração diante de Deus e dizendo que ele não consegue confiar. Mas ele nos diz: confiai, ó povo, em todo o tempo, e derramai perante ele o vosso coração, porque Deus é o nosso refúgio. E aí ele chega em mais um selá, mais uma pausa. A terceira parte do salmo, que vai do versículo 9 até o versículo 12, é muito interessante porque ele mudou completamente a perspectiva de como começou o salmo. Agora ele traz a perspectiva de Deus sobre a humanidade. Lá no versículo 3 e 4, ele estava falando da perspectiva dele, provavelmente da pessoa que está sofrendo aquela perseguição de outros homens. Mas agora nos versículos 9 a 11, ele traz inclusive o que Deus disse, a perspectiva de Deus.
ele diz o seguinte: somente vaidade são os homens plebeus, falsidade os de fina estirpe. Plebeus ou de fina estirpe, pobres ou ricos, pessoas comuns ou nobres ou políticos ou líderes ou sábios, ou as pessoas mais santas, tanto faz. Somente vaidade. E daí nós vamos lá pensar, no livro de Eclesiastes, que foi escrito provavelmente por Salomão, filho de Davi, e que usa vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Quando a gente vai olhar o que significa essa expressão vaidade, ela quer dizer sopro, ou vento, ou mentira. É algo que não tem consistência, que não se sustenta. Tanto que ele complementa ali: pesados numa balança, eles juntos são mais leves do que a vaidade, são mais leves do que o vento. Eles não têm peso nenhum, eles não têm valor nenhum. O homem por si só não tem valor nenhum. O homem por si só, seja rico, seja pobre, seja estudado ou não, seja uma liderança ou seja alguém escondido, indigente em algum lugar, não tem valor por si só. Por quê? Porque negou o seu próprio valor ao abandonar Deus. Nós teríamos valor, ou nós temos um valor intrínseco, porque nós somos criados por Deus e a imagem e semelhança de Deus, mas por nós termos fugido de Deus, nos afastado de Deus, todo esse valor deixa de existir, porque o valor só existe porque vem de Deus. Não há significado, não há valor, então não há esperança. Não há esperança, não há como eu me manter vinculado ou associado a algo que não tem valor. É o que Deus está dizendo. Não confieis no quê? Naquilo que você conseguiu pelos seus meios, pelo que você extorquiu, pelo que você usou de rapina. O que ele está dizendo com isso? Que muitas vezes, quando a gente não tem no que confiar, a gente vai buscar os nossos próprios meios. E o ser humano faz sempre isso, dá o seu jeitinho, busca de uma outra maneira. Como a gente não confia em Deus, a gente vai tentar dar o nosso jeito, dar a nossa solução, mesmo que talvez ela não seja a mais correta, a mais ética, mas a gente tem que se virar. Não confiem nisso, é o que Deus está dizendo. Não confieis naquilo que extorquis, nem vos vanglorieis na rapina. E se as vossas riquezas prosperam, glória a Deus, as nossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração. E isso vale para tudo. Esse ano está sendo um ano em que é difícil nós confiarmos, mas e se fosse um ano fácil? E se fosse um ano em que está tudo acontecendo, as mil maravilhas? Não ponhais nisso o vosso coração. Não ponhais nisso o vosso coração. E aí nós vamos para os últimos 2 versículos do Salmo, que falam da perspectiva de Deus, a partir especificamente daquilo que Ele falou. E na literatura do Antigo Testamento, na literatura hebraica, uma forma de enfatizar algo, de dar muito peso para algo, é repetir, Então, ele diz assim: uma vez falou Deus, 2 vezes ouvi isso. Ou seja, aqui está o ponto, que o poder pertence a Deus. Isso é o que importa. O poder pertence a Deus. E a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribuir segundo as tuas obras. Esse é um trecho talvez mais difícil do texto, porque se Ele retribuir segundo as minhas obras, cadê a graça? Não é verdade? As minhas obras não merecem nada. Mas aí que está. A justiça de Deus sempre é cumprida. Por quê? Porque Ele sempre vai retribuir o pecado. Ele vai retribuir a cada um segundo as suas obras. E a justiça que deveria ser cumprida em mim, e aqui Davi, ele crê em Jesus, ele crê na salvação e no Messias. Ele sabe que a justiça será cumprida, mesmo que não seja nele especificamente, porque foi cumprida em Jesus, Então toda a justiça será cumprida. Deus vai retribuir a cada um segundo as suas obras, mesmo que para isso Ele retribua no seu próprio Filho, no meu lugar.
todas as escrituras, mesmo no Antigo Testamento, falam de Cristo, falam da graça. Vamos concluir. Essa semana eu estava conversando sobre esse texto com meu irmão. Comentei com ele que eu iria falar sobre esse texto. E aí foi muito interessante que ele me passou o roteiro do texto em 3 frases pelo WhatsApp. Ele assim, poxa, é muito interessante. Do versículo 1 ao 4, é Davi apanhando na rua. Do versículo 5 ao 8, Davi foi para o quarto e está ajoelhado diante de Deus. E do versículo 9 até o versículo 12, Davi levanta, confiante, porque a esperança dele está em Deus e não está em mais nada. O mundo coloca a esperança em políticos, em um regime, em uma ideologia. O mundo também coloca esperança num modelo econômico, num plano econômico, num novo emprego, no aumento de salário. O mundo também coloca a esperança no fim da pandemia, no surgimento da vacina, em um remédio milagroso, em uma cirurgia bem-sucedida. Que diferença a perspectiva de Deus, a perspectiva dos versículos 9 a 12, fazem sobre a nossa vida. Esperança é a confiança que nós temos de um futuro melhor. Nada, nem ninguém vai atender essa expectativa. Por quê? Porque o poder pertence somente a Deus. Então, como é que nós podemos esperar em Deus? Como é que nós podemos colocar a esperança em Deus? Acredito que o texto nos traz 2 dicas, 2 formas, que são complementares e que nós não podemos abrir mão. A primeira delas é ajoelhar no quarto diante de Deus. Pedir que Deus nos dê a sua perspectiva. Lamentações 3:26 diz assim: bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Aguardar em silêncio a salvação do Senhor é o que nos dará esperança. Romanos 12:12, Paulo diz o seguinte: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. A paciência e a esperança virão da nossa perseverança na oração. Então o primeiro passo, vamos dizer assim, a primeira forma de nós buscarmos esperar em Deus é ajoelhar no quarto diante de Deus e pedir que Ele nos dê a sua perspectiva do que está acontecendo na nossa vida. E a segunda maneira é lembrar do que Deus nos prometeu. A palavra de Deus reforçará a nossa esperança. É dela que nós precisamos preencher a nossa alma nesses tempos difíceis. Romanos 15:4, mesmo Paulo diz: porque tudo o que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras nós tenhamos esperança. A esperança vem de saber o que Deus nos diz. E voltando a Lamentações, capítulo 3, versículos 21 a 23, e eu quero encerrar com esse versículo. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado pela tua palavra, Pai. Muito obrigado porque tantos anos atrás, Davi, talvez num momento de sofrimento, como muitos do que nós temos vivido, Pai, o Senhor falou ao coração dele, ele registrou essa canção, essa oração, em que ele nos chama, nos conclama a colocarmos a esperança em quem é a nossa rocha, em quem é a nossa salvação, Pai. Nós pedimos, Pai, que o Senhor fortaleça nosso coração, a nossa alma, nossa mente, o nosso entendimento, que o Senhor fortaleça os nossos corpos, para que nós tenhamos plenamente, Pai, a convicção de que jamais seremos abalados, Pai. Mesmo que em algum momento nós estejamos frente ao martírio, à morte,
a uma doença incurável, a um sofrimento indizível, Pai. Mas que nós tenhamos plena convicção, Pai, de que nós não seremos abalados. E que toda a nossa esperança esteja pautada, Pai, na obra de Cristo, na obra graciosa de Cristo, que é o selo nos nossos corações, Pai, de que nós teremos a vida eterna contigo, novos corpos, uma vida eterna, plena, completa diante do Senhor, Pai, da maneira como o Senhor nos criou para ser, Pai. Que essa esperança, Pai, não seja apenas da boca para fora, não seja apenas por palavras, que não seja apenas num domingo, mas que essa esperança preencha, Pai, as nossas vidas, preencha o nosso trabalho, as nossas casas, as nossas rotinas, o nosso sono hoje à noite, Pai, que nós possamos dormir tranquilos, crendo e testificando, Pai, dessa esperança para as nossas famílias, para os nossos filhos, para os nossos colegas, para as pessoas que estão ao redor de nós, Pai. Que a nossa esperança não esteja em nada que vai passar, mas que esteja firmada, Pai, na rocha que é o Senhor, que é eterno e para sempre, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar um hino que nos lembra dessa mensagem, que coloca essa mensagem nas nossas mentes, no nosso coração ainda mais. É um hino conhecido de todos. Vamos cantar juntos também, como antes nós teremos a letra aqui, a projeção. Vamos acompanhar e cantar juntos com as nossas famílias. Deus fez.
Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, porque mesmo em situações tão estranhas, o Senhor fala ao nosso coração, Pai. O Senhor nos mantém firmes, Pai, na Tua Palavra. E nesse momento, Pai, encerrando esse culto, gostaria de Te pedir, Pai, que o Senhor esteja com a Tua igreja, em cada casa, Pai, nos hospitais, onde as pessoas estiverem, Pai. Te peço especialmente, Pai, nessa noite, que o Senhor esteja com o pastor Renato, que o Senhor esteja conduzindo os médicos, os enfermeiros que estão ali tratando dele, Pai. Que a presença dele naquele hospital, Pai, seja uma bênção para aquelas pessoas, que ele e a Marga possam dar testemunho do Senhor para as pessoas que estão à sua volta. E nós pedimos que o Senhor o preserve, Pai, de qualquer complicação, de qualquer problema, Pai, que seja um tempo de descanso para ele também, mas que o Senhor esteja ali, Pai, naquele quarto, naquele hospital, Pai. Nós te pedimos pelos outros enfermos, Pai, há tantas pessoas da nossa comunidade que estão nessa semana, Pai, sofrendo com doenças, Pai. Nós te pedimos que o Senhor esteja restaurando a saúde, esteja fortalecendo os corpos, também os ânimos, Pai, para que nenhum de nós, Pai, se deixe abalar, mas se mantenha confiante, esperançoso no Senhor. Nós te pedimos que o Senhor debele este vírus, que o mais rapidamente possível, Pai, o Senhor possa livrar a nossa cidade, o nosso país, Pai, desse mal, de modo que possamos, como igreja, voltar a nos reunir normalmente, Pai, possamos ter novamente momentos de comunhão, em que estamos presencialmente abençoando uns aos outros, Pai, Teu Espírito agindo neste lugar, Pai. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor faça um milagre, Pai, que o Senhor nos livre, Pai, desse mal, que não permita, Pai, que a Tua igreja seja afetada por ele, Pai. Também te peço, Pai, nesse dia especialmente, Pai, por esse processo das eleições. Nós sabemos que não devemos, Pai, colocar nossa esperança, nossa confiança em homens, mas ao mesmo tempo nós sabemos, Pai, que certas pessoas deterão agora um poder maior que o nosso, Pai, para conduzir os rumos das nossas cidades, Pai. E nós te pedimos, Pai, que o Senhor abençoe grandemente essas pessoas que estão sendo eleitas, Pai. Que tenham temor do Senhor, que sejam acompanhadas por pessoas fiéis a Ti, Pai, que possam ouvir a Tua palavra, colocar em prática a justiça que vem do Senhor, Pai, para que o nosso povo possa viver bem, possa viver em paz, ser grandemente abençoado. Te peço pelas cidades da nossa região, também por todas essas famílias, Pai, que estão nos acompanhando em outros lugares do país e do mundo, Pai. Que o Senhor demonstre, Pai, a cada dia a Tua soberania, o Teu poder, a Tua majestade, Pai. Que nenhum de nós deixe de confiar na rocha, na salvação, que é o Senhor. Te peço que o Senhor abençoe grandemente essa semana, Pai. Dê uma noite de repouso às nossas famílias e que o Teu Espírito Santo esteja conosco, esteja agindo em nosso interior, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Uma boa semana e até o próximo domingo. Confesso a Ti, Senhor, que fraco
chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu